Nosso texto de hoje está em Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, leremos do verso número 1 ao verso número 10. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Geralmente esta história, a maioria pega o caminho que está um pouco à frente. Daniel é lançado na cova dos leões. Por que ele é lançado? Porque alguma coisa aconteceu no reino e ele agora foi colocado em uma situação o qual ele não podia sair, porque já havia sancionado. E ele, quando ele sabe ou soube da situação, ele olha para si e talvez ele tinha uma pergunta, ele poderia buscar a presença do Senhor em secreto, no segredo, ou ele poderia continuar na sua prática. Assim também são as escolhas. Hoje pela manhã você escolheu várias informações. Por exemplo, para esse culto você escolheu assistir online ou vir presencialmente. Muitos mandaram mensagem e disseram: olha, hoje eu não vou. Não sei se foi por causa da chuva ou porque agora que nós estamos voltando, mas sempre há uma escolha. A escolha de assistir o culto, a escolha de não assistir o culto. A escolha, desde manhã nós estamos fazendo escolhas, e todos os dias nós fazemos escolhas. E eu quero falar sobre esses próximos domingos, sobre escolhas. E as escolhas que eu quero conversar com você é sempre algo íntimo, sempre algo que traz ao seu coração, para que você olhe para dentro de si e também reflita sobre as suas próprias escolhas. E hoje o tema das escolhas é janelas. Por que janelas? Porque hoje Daniel, neste momento, ele tinha a escolha de orar ao Senhor com as janelas abertas ou orar ao Senhor com as janelas fechadas, onde ninguém o veria, onde ele estaria escondido. Mas
essas janelas, assim como a nossa alma, o nosso coração, como a nossa vida, ela precisa se abrir como janelas. Hoje, esta noite, eu quero conversar um pouquinho com você sobre escolhas. E a primeira escolha que Daniel fez foi que ele continuou a orar e confiar. Essa foi a primeira escolha. Ele não estava pensando sobre o que aconteceria no final, mas ele estava pensando sobre a escolha que ele teria que fazer naquele momento. Se você vai ao verso 10 novamente, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, ele já tinha essa informação. Quando ele soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Por que janelas para o lado de Jerusalém? A janela virada para o lado de Jerusalém, ou seja, para o judeu, Jerusalém era o centro, onde Deus estava. E Jerusalém representava. Então, quando eles oravam direcionado a Jerusalém, é como se eles dissessem: estou orando a Deus. Quando a gente fala: eu vou olhar para o alto e olhar para o céu, porque Deus mora no céu. Mas onde Deus mora? De qual parte azul que Deus mora? Deus mora em todo lugar, Deus está em todo lugar, Ele é o Criador. Com a sua mão Ele detém o mundo em suas mãos. E essa mesma forma que nós olhamos para o alto e nós clamamos como alguém que olha e diz: Deus me ouve, assim também agora Daniel, ele vai abrir as janelas para o lado de Jerusalém, com Deus. Eu continuo olhando para o Senhor. Por isso, agora ele vai continuar a orar como ele fazia todos os dias e continuar confiando, porque nós sabemos, se você ler desde o início do livro de Daniel, o caminho que eles trilharam até ele chegar ali, e o Senhor havia honrado a sua vida em todo o tempo, e Deus continuava a honrá-lo. E não era um decreto assinado que mudaria essa história. Por isso ele olha, continua olhando firmemente, sabendo que ele ainda pode orar e confiar em seu Deus. Olhar para Deus, levar o seu clamor, a sua petição ao Senhor. Ele poderia em todo tempo, independente da circunstância e daquilo que viria pela frente. Daniel estava em terra estranha, porque ele ainda era cativo na Babilônia, mas mesmo na terra estranha, ele não deixava de olhar e orar ao Senhor, como diz o texto, com as janelas abertas para Jerusalém, ou seja, olhando para o seu Deus, mesmo que a terra onde ele estivesse seja terra estranha. Muitas vezes também nós nos achamos em lugares estranhos, onde nós nos sentimos até oprimidos. Será que Deus me ouve? E o Senhor continua ouvindo. Assim como ele diz: olhe firmemente para mim, olhe que eu estou com você. Eu me lembrei de Pedro, Mateus 14:31, quando Pedro sai andando sobre as águas. Se você pensar, parece até um filme de Hollywood, porque vem aquela imagem, Pedro andando sobre as águas, algo impossível, inimaginável, e Pedro caminha sobre as águas enquanto ele olha para Jesus. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o lado, as ondas batendo, ele começa a olhar o vento, ele começa a dizer: é impossível, e ele começa a naufragar ou afundar, a ponto dele dizer: Jesus, me salva. E Jesus estende a mão para ele, porque enquanto ele olhava firmemente para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Assim também, enquanto Daniel olhava para Deus, olhava para Jerusalém, orava, ele continuava caminhando firme. Ele continuava sabendo que ele não sabia o final da história, mas que Deus estaria com ele até o final. Podemos escolher continuar nos nossos mesmos objetivos, de levar o Senhor nas nossas petições, de levar o Senhor nos nossos momentos mais íntimos, dentro do nosso coração. Nós podemos escolher orar e confiar no Senhor. Essa escolha
nos é dada a cada dia, que é um passo de fé, continuar firmes, mesmo que venham as tempestades. Em segundo lugar, agora ele também vai escolher, ele levou sua queixa a quem? Ao Senhor. Olha o texto ainda no verso 10. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde estavam as janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças. Então percebe que ele persiste sabendo o que está acontecendo. Assim também nós podemos levar a nossa causa ao Senhor. Vamos pensar na nossa sociedade. Por exemplo, se você sofreu um acidente e você foi prejudicado, você pode levar a sua causa à justiça se a pessoa não quiser reparar. Se a Bíblia diz, se seu irmão te fez algo e te ofendeu e você tenta conversar com ele e não dá certo, você pode também chamar um ancião, até o pastor, vamos lá comigo, que eu resolver comigo a minha causa, que eu quero resolvê-la. Assim a Bíblia nos orienta, nos ensina. Ela não nos ensina a levar a pessoas ímpias à justiça, o irmão, mas ela nos ensina, vamos resolver dentro de casa, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a nos reconciliar. Se alguém gerou um prejuízo, então arque com o prejuízo, mas que a comunidade de fé viva em paz. Mas muitas vezes nós deixamos pequenas coisas nos afligir. E eu pergunto para você, o que te aflige? O que te aflige essa noite? O que nos aflige? O que tira a paz do nosso coração? Daniel resolveu o que tirava a paz do seu coração, levando a Deus. Deus, eu não sei como o Senhor vai resolver, mas eu quero levar ao Senhor a minha causa. Eu quero dizer ao Senhor onde dói, aquilo que me incomoda. Eu levo todos os dias as minhas causas ao Senhor. Hoje mesmo eu conversava com Deus sobre uma situação que eu dizia, Deus, isso é uma coisa muito pessoal, muito particular, mas é uma coisa que o Senhor conhece e que eu quero que o Senhor fale comigo e venha resolver. E o Senhor vai resolvendo. Às vezes eu tenho um negócio. Por exemplo, às vezes a gente fica ansioso porque tem uma negociação, como que eu faço? Será que eu faço assim, assado? E eu digo ao Senhor, Senhor, põe em paz no meu coração. Eu preciso resolver isso, mas eu não quero mais ficar aflito por causa dessa situação. E eu fui hoje, eu disse ao Senhor, Senhor, eu tenho um negócio que eu quero fazer, mas eu não sei como resolvê-lo, mas está me deixando ansioso. Eu disse, eu não quero estar ansioso. Eu posso escolher. Eu posso escolher viver para mim mesmo. Eu posso dizer, Deus, eu quero experimentar da tua paz. Eu quero levar ao Senhor as coisas mais simples, talvez mais complexas aos olhos dos homens, né? Mas para Deus tudo é simples, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E Ele disse, você tem a escolha de levar. Daniel escolhe o quê? Levar ao Senhor a sua queixa. E ele sobe em oração, com as janelas abertas, e 3 vezes por dia ele continuava em oração. E o que custaria aquela oração? Ser devorado por leões. Martoni, você já pensou ser devorado por leões? Né? A gente corre só de pensar. Assim, Daniel, ele sabia o risco que ele estava correndo naquele momento, mas ele escolhe buscar a presença de Deus. Por que ele escolhe buscar a presença de Deus? Porque ele olha para trás e não vê essa imagem aqui, né? Mas ele vê o quanto Deus realizou para trás na vida dele, até o conduzir onde ele está. E Deus também continuará realizando a partir desse momento. Isso chama-se fé. A fé é você não saber o que vai acontecer naquela cova, mas em nome de Jesus você aquieta o seu coração e você se acalma,
Você coloca a sua causa diante de Deus e deixa Deus entrar na história. Daniel estava errado? Não. Na verdade, ele estava sendo incriminado. Ali era um crime que estava ocorrendo. E não tinha como o rei, se você ler um pouquinho o texto à frente, diz que o rei passou a noite angustiado, tentando livrar Daniel daquilo. Mas não tinha como, porque Daniel realmente havia transgredido a lei que o rei não queria assinar, se ele soubesse do que estava acontecendo. Assim também Deus olha a sua causa, e Ele sabe se você está sendo incriminado ou injuriado, ou se você está sofrendo algo que está tirando o seu direito. O Senhor continua com você. O Senhor conhece a sua causa, o Senhor conhece a nossa causa. Ele conhece a nossa causa e nos chama a continuar em fidelidade. O Salmo 73, se você quiser ler depois, o salmista ele começa a falar, olhar para os ímpios, e ele começa a ver as pessoas prosperarem, e ele começa a ficar indignado com as pessoas ímpias prosperarem, e ele não prosperava como elas. Mas no final ele vai ver que tudo que eles fazem é apenas correr atrás do vento, porque a eternidade vem do nosso Deus, o melhor vem do nosso Deus. Daniel entendeu isso e levou a sua queixa ao Senhor. Em terceiro e último lugar, olha só o que nós dificilmente conseguimos fazer quando estamos passando pela dificuldade. Ele agora vai agradecer pelo que ele está passando. Será, pastor? Olha o verso 10 ainda. Falei que o verso 10 tem muita coisa. 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então não era uma nova prática, mas ele continuava a prática de louvar ao Senhor, independente da situação que ele estava passando. Como agradecer a Deus pela situação difícil? É difícil, né? É difícil agradecer a Deus pela situação difícil, mas o Senhor diz: me louve, me adore mesmo no meio da tempestade, porque eu estou com você, e no final eu vou me levantar, assim como Jó. Se você ler o livro de Jó, Jó passa por tantas tempestades, mas no final ele tem uma certeza, que o seu Redentor vive, e que no último dia ele se levantará. Com os olhos da fé podemos enxergar através das janelas, assim como Daniel, olhando para Jerusalém, pela fé continuava louvando ao Senhor. O livramento do Senhor se aproximava da vida dele, e Paulo também vai nos ensinar, quando ele fala sobre aos Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 16 ao 21, vai dizer o que? Verso 16: regozijai-vos sempre, ou seja, sempre é em todas as situações. E ele vai continuar: orai sem cessar, ou seja, não desligue o seu canal de oração. Agora, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele continua dizendo: não extingais o espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo e faça o que no final? Retenha o que é bom. O que nós vamos reter no final dessa história? Nós vamos reter somente o que é bom. Finalizando sobre escolhas essa noite, Daniel escolheu abrir as janelas para orar, colocar sua causa diante de Deus e louvar ao Senhor. E qual é a sua escolha essa noite? Será que o muro está intransponível? Será que o que eu estou vivendo não pode mudar? O Senhor diz essa noite: abra as janelas, olhe para Jerusalém, olhe para o eterno, escolha segundo a vontade de Deus. E assim como Daniel, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na vida de vocês, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Exaltado é teu nome, ó Pai, e nesta noite nós nos alegramos em teu nome.
Nos alegramos porque essa palavra vem falar aos nossos corações, vem falar ao meu coração. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que realmente as janelas dos céus estejam abertas, para que o teu povo, ó Pai, possa ter a visão espiritual de Cristo, do Cristo que não resolve problemas, mas o Cristo que traz salvação e solução para a nossa vida, o Cristo que traz esperança e transforma corações. Não um Cristo imediatista, mas um Cristo salvador. É isso que nós pedimos. Como cantamos hoje, vem Jesus, vem buscar a sua igreja, nos levanta como homens e mulheres fortes na fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, gratos em Jesus. Amém.